Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a nossa atividade mapa para gente olhar juntos para algumas questões, tentar compartilhar com vocês um pouquinho do que essa atividade propõe. Então vejam só, nessa atividade proposta para a disciplina de Literaturas em Língua Inglesa 2, nós temos uma tentativa de que vocês criem algo a partir do gênero romance de detetive ou romance policial. Como vocês podem ver lá no ambiente de vocês têm aqui um trecho que foi retirado do próprio livro, então é um trecho já de conhecimento de vocês, né? Enfim, vocês têm acesso a essa fala também no livro de vocês. A gente também vai comentar coisas sobre o romance de detetive e romance de policial nas aulas ao vivo. Vocês também têm acesso a esse conteúdo nas aulas conceituais e vocês podem ler mais uma vez para relembrar, para revisar esse conteúdo que descreve o que seria um romance de detetive ou o que seria um romance policial. Então aqui nós temos esse trecho para vocês relembrarem, para vocês refrescarem a memória, né, depois das aulas conceituais, aulas ao vivo e etc. Ok. Dito isso, pessoal, aqui embaixo, como vocês podem ver, nós temos um excerto sobre um crime. Então a gente tem como se fosse um panfleto sobre um crime que vai acontecer lá no século XIX. E aí logo na sequência, vocês podem reparar também que nós temos um outro excerto em inglês, e aí claramente a nossa intenção é que vocês procurem traduzir, coloquem todas as habilidades linguísticas de vocês empenhadas em traduzir, em tentar entender, né, a partir do excerto. Vocês podem ver que aqui também, o link está disponível para vocês poderem acessar na íntegra, né, para vocês poderem ver isso de uma outra maneira caso queiram. E esse trechinho, ele descreve, ele resume, ele é como se fosse uma síntese do panfleto, do crime que foi descrito no panfleto. Então, uma vez que você entendeu o crime, entendeu quem morreu, como é que foi, como é que não foi, uma vez que você conseguiu fazer esse processo de tradução e interpretação, você vai seguir para a atividade em si. E aí eu vou acompanhar com vocês agora um pouquinho mais de perto. Então, olha só. Após a leitura sobre as características dos romances policiais, vocês já sabem, né? As características, terão acesso às aulas ao vivo, às aulas conceituais, etc., aos conteúdos do livro também, assim como a leitura do crime envolvendo Mary Weatherly e William Healy, crie um detetive que poderia ter participado da investigação. Então, olha só, o que vocês farão? Vocês irão pensa que essa história é sua. Pensa que esse crime foi uma história que você inventou. Que detetive seria esse? Você já leu Sherlock Holmes, ficou pensando se você fosse fazer o seu Sherlock Holmes, como ele seria? Que roupa ele usaria? Que características físicas ele teria? Que características psicológicas? Se ele teria um Watson? Se seria sozinho? Como é que vocês fariam o seu detetive ideal para participar dessa história? Então, retomando mais uma vez, lendo as características dos romances policiais ou de detetive e sabendo da história que foi contada nesse crime real, vocês irão criar um personagem, um detetive que poderia ter participado dessa investigação. Tudo bem? E aí nós temos alguns critérios mais específicos para isso, olhem só. Imagine suas características físicas, então como é que ele é? Loiro, moreno, enfim, ruivo, né? Quem sabe? A maneira como ele trabalha, então como é que esse detetive trabalha? A gente sabe que o Sherlock Holmes tinha uma maneira muito única, muito específica, peculiar de trabalhar. Você pode imaginar, criar em cima disso. Assim como parceiro, amigo, né, que o auxilia nas investigações. Então ele é um detetive que tem ali o seu parceiro. Como é que é esse parceiro? Criem, pensem. Quem que é aí o Robin desse Batman, né? Para tanto, responda às seguintes questões. E aí, pessoal, vocês vão baixar o formulário Word lá no ambiente de vocês para responder essas questões de A a H, que são A. Qual é o nome do seu detetive? Então, pensa aí num nome bem legal para ele. Qual é a formação desse detetive? Né? Qual é a formação que ele tem? Quais são as características físicas? Quais são os traços que ele tem, de repente, se ele é alto ou baixo? Qual é o nome do auxiliar do saber? Vocês lembram que ele tem que ter o auxiliar do saber, né? Aquele amigo, meu caro Watson, aquele que vai ajudando, enfim. Quais são as características, né?
desse amigo, desse auxiliar. Qual é a metodologia de trabalho utilizada por esse detetive e seu amigo? Eles têm uma metodologia específica? Como é que você descreveria? Como é que eles solucionam os crimes? Como é que eles chegam nesse processo, né, para poder solucionar? Eles têm algum tipo de metodologia específica? Pensem a respeito, criem uma metodologia. Apresente a forma pela qual o crime foi investigado, analisado e resolvido, visto que já temos a definição do criminoso na notícia. Então, quando vocês lerem a notícia, vocês vão perceber que a gente já sabe quem cometeu o crime, a gente já sabe quem matou a Mary. E como é que esse crime foi solucionado? Como você acha que o detetive que você criou solucionou esse crime? De que maneira? Tudo bem? Bom, vale lembrar, pessoal, que é sempre importante nesses trabalhos de criação como um todo, a gente permitir mesmo que a nossa imaginação flua e tentar criar uma história instigante, interessante, para que a gente mesmo possa se interessar pela atividade. Acho que assim fica muito mais prazeroso. Então, você que já assistiu essas séries How to Get Away with Murder, CSI, essas séries policiais todas, tenta se inspirar em tudo que você já viu para criar o seu próprio universo, para criar as suas próprias referências, tá certo? Espero muito que seja uma atividade prazerosa para vocês, tenho certeza que ela tem muito potencial para ser. Espero que vocês se divirtam. Até mais!